Oi, bom dia. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. Estou feliz por estar de volta. O Piauí se prepara para ser o terceiro maior produtor de algodão do país. O clima, com pouca chuva e alta incidência de sol, ajuda na qualidade da fibra. A região de Baixa Grande do Ribeiro é a maior produtora de algodão do estado. No sul do Piauí, o cultivo do algodão vem transformando a paisagem e a vida de quem trabalha no campo. Presente em milhares de hectares, a cultura movimenta a economia da região, gera empregos e reúne tecnologia, planejamento e cuidado diário. Os produtores estão chegando, estão vendo que a produção de algodão aqui vai muito bem e estão investindo nessa cultura. É um processo meio natural. Quando se começa a produzir soja, milho, o algodão entra na sequência. O algodão produzido no Piauí integra um mercado global que cresce a cada ano. Embora o estado seja mais conhecido pela exportação de soja, o algodão aparece entre os produtos agrícolas enviados para o exterior e contribui para a pauta exportadora estadual, ao lado de outras culturas e produtos processados. Cada dia que passa a gente está aumentando as áreas no sequeiro e está partindo agora para a segunda safra na safra de irrigado. O diferencial da planta do Piauí é que ela não sofre muito na colheita com chuva, que diminuiria a qualidade dela. E a incidência de sol aqui no Nordeste, principalmente no Piauí, contribui muito para a qualidade da fibra, que é o que é valorizado no mercado externo. Então o Piauí ele tem no Brasil uma das melhores fibras em termos de qualidade. Por trás de cada lavoura estão histórias de produtores e trabalhadores que apostam no campo como fonte de renda, desenvolvimento e futuro. Pessoas que vivem essa rotina movidas pela confiança e pela crença no trabalho que realizam. O produtor piauiense ele tem isso no sangue, então a tradição de investir no solo, cuidar do solo para ele ter estabilidade produtiva na cultura da soja, ele está trazendo para dentro da cultura do algodão, adaptando muitas tecnologias que permitem a gente superar alguns estresses climáticos e favorecendo os altos tetos produtivos. O avanço da cotonicultura na região é resultado de investimentos em tecnologia, manejo adequado do solo e profissionalização da produção. Estratégias que colocaram o sul do estado em destaque não só no Piauí, mas também no cenário nacional. A cultura ela se iniciou, nós até fomos os pioneiros no algodão em 2004 aqui no Piauí, e ela ficou por um bom tempo tendo volume, área plantada com muita oscilação. E nos últimos 3, 4 anos aí tem entrado bastante produtores aí na cultura, produtores que a gente vê que ingressaram para realmente ficar na cultura. E a irrigação vai vir contribuir também para essa consolidação e aumento da cultura do algodão no estado. Baixa Grande do Ribeiro ganhou destaque e hoje é referência do agronegócio no Piauí. Com planejamento e investimento no campo, o município lidera o valor de produção agrícola do estado, segundo o IBGE. O algodão é um dos principais responsáveis por esse desempenho, representando quase 40% de toda a produção estadual, de acordo com a Associação Piauiense dos Produtores de Algodão. É uma região que a gente tem um pouco mais de altitude, nós temos um regime de chuva um regime de chuva maior e mais escalonado, então um perfil de solo sendo trabalhado, produção aumentando. A gente começou com a soja, o milho, hoje nós somos o maior produtor de soja do estado do Piauí, e o algodão. Isso está elevando cada dia mais, não só o nome de Baixa Grande, mas o nome de todo o estado do Piauí. A gente espera que dentro de mais um ano a gente já se torne o terceiro maior produtor de algodão do Brasil, perdendo só para o Mato Grosso e para a Bahia. Os preços do etanol hidratado tiveram estabilização, enquanto os valores do açúcar caíram em janeiro, mesmo em período de entre-safra.
Depois de registrar altas consecutivas desde outubro, os preços do etanol hidratado se estabilizaram de acordo com apontamentos do CPEA. As distribuidoras ainda trabalham com etanol comprado há algumas semanas. A expectativa é de que a demanda volte a crescer neste mês com o retorno das aulas escolares e com a proximidade do feriado de carnaval. Do lado da oferta, pesquisadores relatam que a disponibilidade de etanol está bastante reduzida. Algumas unidades produtoras estão sem estoque e outras focam na entrega de contratos. De 26 a 30 de janeiro, o indicador CPEA do hidratado em São Paulo fechou em R$ 3,08. O açúcar cristal branco registra queda de preço mesmo em período de entre-safra. Levantamentos do CPEA apontam que a média mensal de janeiro do indicador CPEA Exalc Corincunça 130-180 em São Paulo foi de R$ 105,87 a saca de 50 quilos. 3,44% abaixo da média de dezembro de 2025. A redução está relacionada com as negociações do açúcar de qualidade inferior, predominando sobre o produto de melhor qualidade. Olha, o tamanho da terra nem sempre define a produção no campo, viu? Num espaço reduzido, pode caber o sonho de uma vida inteira. Quer ver só? Em Minas Gerais, um produtor rural transformou um pedacinho de chão numa área com frutas, hortaliças e plantas medicinais. Há 4 anos, esta chácara, que fica no condomínio Águas Lindas, em Araguari, começou a ser transformada pouco a pouco. Cada muda plantada carrega mais do que alimento. Leva um sonho antigo de quem sempre acreditou que a terra, quando bem cuidada, retribui. Carinho porque você vai fazer. Não é só plantar e largar aí. Tem formiga, tem um monte de coisa que precisa ter. Plantar e largar aí não vira. Você tem que cuidar do que você está fazendo, porque senão, se você não tem amor por que você está fazendo, é melhor pegar a mochila nas costas e pegar a estrada. Esse é o seu Carlos. Ele é natural de Nova Brécia, no Rio Grande do Sul, e cresceu trabalhando na roça. Há 28 anos veio para Minas Gerais e por aqui construiu a vida longe da lavoura. Como um bom gaúcho, trabalhou muito tempo como churrasqueiro. Economizou, planejou e transformou o sonho em realidade. Mas eu trabalhei a minha vida toda na roça. Então, gosto já tinha, né? Trabalhava com boi arado. Mas o meu sonho sempre tem um pedacinho de terra em Minas Gerais aqui para ver. Plantar um pedacinho de uva. Mas depois da uva vieram dezenas de frutas. Entre elas, pitaia, araçá, melão, romã, figo, limão e caju, que inclusive eu fiz questão de apanhar. Alguns pés ainda não deram frutos, mas virão em breve, como é o caso da goiaba, do abacate, lixia, framboesa, pêssego, nectarina, mamão, maracujá, mexerica e até café. A chácara tem 1.000 metros quadrados e foi dividida de uma forma estratégica. Uma cerca separa o pomar da horta, respeitando as necessidades de cada cultura e garantindo o melhor desenvolvimento das plantas. Na horta tem alface, cebolinha, rabanete, abóbora, batata doce, milho, feijão, quiabo e mandioca. Há ainda um espaço reservado às plantas usadas para chás e cuidados naturais, como boldo, arruda, hortelã, citronela e cana de macaco. Agora, outra coisa também que é bastante curiosa é esse pé aqui, ó, é pé de maçã verde, algo que não é muito comum aqui na nossa região, mas tem aqui também no pomar do senhor, seu Carlos. Tem, pior que tem. Achava que era pera, mas é maçã. O senhor plantou achando que era pera? Era. Agora, maçã, a gente viu ali também azeitona, né? Tem a oliveira, uva, são frutos, né, que não dão muito aqui nessa região. O senhor estava me dizendo que há anos atrás o senhor falou, dá uva sim aqui nessa terra e o pessoal não acreditou? Não acreditou, mas hoje estão, Uberaba já tem vinícola, só que também tem que dar. E está produzindo, está começando agora. O senhor disse que aqui a intenção também é encher de uva. Isso, vai dar tudo cheio de uva até lá e prefere ter na estrada. Agora tem 4 variedades plantadas e a ideia é de que as parreiras formem um grande pergolado, criando sombra natural e protegendo a horta embaixo. Mesmo não morando na chácara, Carlos e a esposa mantêm uma rotina de cuidados. Aos fins de semana, eles dividem as tarefas entre a horta, o pomar
Ah, e as galinhas, que também fazem parte da propriedade. E aqui ainda tem espaço para plantar mais coisa? Tem, nós já arrumamos mais alguma coisa para plantar. Porque falta mais alguma coisa para plantar ainda. Não está tudo cheio ainda aqui. O que o senhor faz com tudo que está aqui? Eu distribuo para os amigos que vêm visitar a gente aqui e distribuo para os vizinhos, que não dá conta. Então, o prazer do senhor é realmente plantar e ver o fruto virar? Virar fruto, tirar fruto do pé. Isso que é o problema. Você vem aqui, você vai lá, você colhe fruto fresquinho, sem agrotóxico, sem nada. Tudo natural, é a melhor coisa que tem. É até interessante a gente falar isso, né? Aqui, tudo isso, a gente tá vendo um monte de abóbora, um monte de coisa e não tem nada de agrotóxico. Não, nada. Tudo orgânico. A chuva limitou a oferta de batata e os preços subiram no atacado. Olha só. Os preços da batata especial tipo Ágata aumentaram no atacado. Em São Paulo, a alta foi de 16,3%. No Rio de Janeiro, alta de 17,3%. E em Belo Horizonte, subiu 12,6%. Pesquisadores da equipe de hortifruti do CPEA indicam que as chuvas nas regiões produtoras reduziram a oferta de batata e, consequentemente, resultaram em um aumento de preços. Para fevereiro, os valores vão depender das colheitas das regiões da safra das águas. Hora de saber como fica o tempo, então, em todo o Brasil. A quarta-feira será marcada por instabilidades concentradas em várias regiões do país, influenciadas por uma baixa pressão próxima à costa de São Paulo e pela atuação das ACAS, que mantém as condições de tempo em grande parte do sudeste, centro-oeste e norte do país, e que deve se desconfigurar até o fim do dia, enquanto o Rio Grande do Sul segue com tempo mais firme, calor e baixa umidade do ar. A nebulosidade permanece mais elevada em áreas do leste e litoral do Paraná e de Santa Catarina, com céu mais encoberto ao longo do dia, além do restante do estado paranaense. O céu permanece nublado também em São Paulo, Rio, Minas e no Espírito Santo, além de Mato Grosso, Goiás e em Mato Grosso do Sul. No Nordeste, tempo mais fechado no Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, além do Oeste, Norte e Centro-Sul da Bahia, enquanto nas demais áreas o sol aparece mais. E no Norte, tempo mais fechado também pela região. E em grande parte do Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina, o céu fica mais aberto. E a umidade do ar segue mais baixa na metade oeste gaúcha e entra em atenção também no oeste catarinense, além do extremo sudoeste do Paraná, podendo ficar abaixo dos 30% nesta quarta-feira. No sul do país, as chuvas continuam de maneira moderada a forte no leste e litoral do Paraná e de Santa Catarina, com trovoadas e risco de temporais, principalmente na faixa litorânea paranaense, além do litoral norte catarinense. A atuação das ACAS mantém pancadas de chuva mais fortes desde cedo em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, aumentando ao longo do dia. Há risco de temporais no leste e norte paulista, em grande parte de Minas e no Rio de Janeiro. E a situação é de perigo na Serra Fluminense, além de alguns pontos da zona da Mata Mineira. No litoral e sul de São Paulo, além do Rio, a presença da baixa pressão reforça as instabilidades. E entre a quarta e a quinta, uma nova frente fria deve se formar na altura da costa do Rio. Também chove de maneira moderada a forte em Goiás, Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, onde também há risco de temporais. As pancadas de chuva ganham força no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, Pernambuco e Bahia, além do norte e sul baiano, de maneira moderada a forte. E as instabilidades continuam atuando no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá, além da metade norte do Pará, com chuva moderada a forte e risco de temporais no nordeste do estado. Rajadas de vento variam em áreas do Rio Grande do Sul, em boa parte do sudeste e centro-oeste do país, além do litoral sul baiano, podendo chegar até os 70 km por hora no norte de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás. E em relação às temperaturas para esta quarta, máximas de 26 graus em São Paulo e em Goiânia, 27 em BH, 32 em Salvador e até 34 graus em Porto Alegre.
O presidente Lula enviou para o Congresso Nacional o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Os parlamentares brasileiros precisam aprovar o tratado para que ele possa entrar em vigor. O acordo estabelece a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 720 milhões de habitantes. O acordo prevê a eliminação de tarifas alfandegárias sobre a maior parte dos bens e serviços produzidos entre os dois blocos. O acordo foi assinado em 17 de janeiro no Paraguai. Apesar da assinatura formal entre os dois blocos, a internalização do acordo precisa ser feita pelos congressos nacionais de cada um dos países do Mercosul, bem como do Parlamento Europeu, onde o texto está travado. Para o economista Miguel Daoud, isso é um grande equívoco. Essa decisão do Parlamento Europeu é uma bobagem muito grande, porque os agricultores franceses, eles acham que o Brasil vai tomar o mercado deles. De forma alguma, muito pelo contrário. O Brasil hoje é forte em quê? Milho, soja, café, algodão, que é o mercado que a Europa, por exemplo, precisa do Brasil. A soja, por exemplo, é uma base alimentar da produção de proteína animal lá na Europa. Então, não tem por que isso. Esse posicionamento. Mesmo a Itália, né, que tem essa preocupação, entende que a indústria italiana, quantas indústrias italianas tem aqui em São Paulo, no Brasil, quantas indústrias francesas tem no Brasil, alemãs, quantas, inúmeras indústrias. Então, quer dizer, na realidade, eles estão tentando segurar um acordo pela incompetência do produtor rural francês, porque ele não consegue ser competente, ele precisa de subsídios, né, que é o que mais de 100 bilhões de euros são dados a eles, e eles criam toda essa situação que, no frigir dos ovos, a falta desse acordo é muito mais perigosa, né? Que eu diria perigosa não. Quem tem mais interesse nisso, mais seria beneficiado, é a Europa e não o Mercosul. E o vice-presidente Geraldo Alckmin disse nesta terça-feira que o presidente Lula, em viagem aos Estados Unidos no mês que vem, vai reforçar o pedido para a retirada das taxas sobre produtos brasileiros que ainda estão sob o efeito do tarifaço. O economista Miguel Daoud falou também sobre a importância do fim dessa taxação. Com o real se valorizando, para nós comprarmos lá de fora, fica mais barato, né, do que nós vendermos. Então nós estamos vivendo um ponto de inflexão muito perigoso. Então a ideia, né, a vontade ou o desejo do governo brasileiro nessa visita ao Donald Trump é exatamente tirar essa taxa excedente e voltar como era antes, né, como os 10%, né, que era uma tarifa mínima que os Estados Unidos, né, impuseram a todos. Só que vamos ver, né, vamos torcer para que isso o presidente Lula consiga. Evidentemente que algumas outras coisas serão colocadas em negociação, como a postura do Brasil em relação à América Latina. Acho que o etanol vai ser uma das coisas que também vai ter que ser negociada, o açúcar, né, que o Brasil tem uma taxa muito alta, mas a ideia é que tire, então, essa sobretaxa e volte ao que era antes, no início do tarifado. O Brasil registrou recorde na importação de fertilizantes e ampliou as exportações agrícolas em 2025. Para dar conta da entrada histórica de insumos e, ao mesmo tempo, do crescimento dos embarques de milho, soja e farelo de soja, por exemplo, um fator é fundamental: a logística, tanto portuária quanto o mercado de fretes. Vamos saber mais? Quem chega para fazer uma análise para a gente é o Tomé Guti, que é superintendente de logística operacional da Conab. Bom dia, Tomé, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar falando com vocês aí para a gente passar as informações que a gente coletou. Né? Esse boletim reflete o ano anterior todo, né? O ano de 2025. Então, a gente tem boas novidades para o Brasil em termos de movimentação de produtos agropecuários, sobretudo soja, milho, farelo de soja e a importação de fertilizantes. Pois é, e é importante a gente destacar esse boletim mesmo, porque quando a gente tem dados na mão, obviamente a gente cria parâmetros até para entender para onde a gente está indo.
Sim, exatamente. Então, a gente, ao observar a evolução na movimentação portuária, a gente percebe que o nível de investimento que foram feitos ao longo dos últimos anos tem trazido um bom resultado para o país, né? Então, e que é necessário que o Brasil continue investindo, né, não só em infraestrutura portuária, como infraestrutura de transporte, infraestrutura de armazenagem, porque a resposta aparece nos números que nós estamos publicando. Pois é, em relação aos fertilizantes, vamos começar focando nisso. Essa questão histórica, né, no recorde de importação, significa o quê? Quais são os números para a gente trazer um panorama? Então, o que acontece? O Brasil, no ano passado, importou cerca de 45 milhões e meio de toneladas de fertilizantes, entre todos os fertilizantes, nitrogenados, fosfatados, potássicos, formulados, entre outros fertilizantes que o Brasil tem costume de utilizar nas lavouras, né? O Brasil é um país que tem uma agricultura pujante, uma agricultura que cresce a todo ano, né? É um Brasil que não tem só soja e milho, tem soja, milho, café, arroz, laranja, e entre outras culturas importantes, algodão, que são culturas que necessitam de utilização de fertilizantes, né? Então, o Brasil é um grande exportador de várias dessas commodities e com a necessidade, né, para plantio, obviamente que no ano passado, no ano 2024, teve uma quebra de safra, né, teve uma frustração na safra e nesse ano, na expectativa de melhores preços, o produtor investiu mais, colocou mais, aumentou a área plantada, retomou a produção, tivemos recorde de produção no Brasil em 2025, e o Brasil vem nesse crescimento e com isso a necessidade de trazer fertilizantes, e a gente tem notado ao longo do tempo que os fertilizantes não são mais aqueles famosos, somente aquelas formulados tradicionais que o pessoal usava no campo aí, que 10, 10, 10, 4, 14, 8, 25, 25, 15, são todas as fórmulas prontas. O produtor brasileiro tem investido em matéria-prima, por exemplo, tem investido em MAP, tem investido em cloreto de potássio, em nitrato de amônio, então várias outras fontes de nitrogenados, potássicos e fosfatados são utilizadas e são fontes mais ricas, são fontes que dão um resultado melhor, com preço um pouco mais alto, obviamente, mas também dão um resultado em termos de absorção das plantas bem melhor do que somente os formulados. Isso, obviamente, buscando o melhor resultado da porteira para dentro, né, com maior produtividade. Exatamente. Agora, Tomé, um item chama a atenção, né? A gente sabe que o Brasil realmente é muito dependente de fertilizantes, tanto quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente mostrou aqui várias análises da preocupação em relação a essa questão de fertilizantes, se iria faltar. A Embrapa começou todo um movimento para tentar fazer um diagnóstico, se a gente ia conseguir pelo menos diminuir essa dependência internacional. Esse resultado todo histórico, na sua avaliação, na avaliação da Conab, diz respeito ao aumento realmente de área plantada, ou seja, cresceu aí a necessidade, mas também revela ainda essa grande dependência nossa? Então, o Brasil, de fato, ele é muito dependente de fertilizantes, sobretudo fertilizante potássico, né? Porque as nossas fontes de potássio não são muitas, né? E onde se tem potássio que poderia se explorar são regiões onde a questão ambiental tem um peso muito significativo, né? Então não dá para você sair explorando, porque isso ambientalmente tem todo um cenário ambiental que você tem que ter um cuidado. A preservação, inclusive, do meio ambiente é fundamental para o nosso país, né? O Brasil é um dos países que planta bastante, mas também conserva bastante as suas reservas naturais e está sempre no olho de todo mundo, na atenção de todo mundo nessas questões ambientais. Então tem que se tomar um certo cuidado, um certo zelo com relação a isso. E aí a gente depende de fontes de potássio, principalmente, de nitrogenados de outros países, como no caso de potássio, vou citar aqui países como a Rússia, como a Bielorrússia, né? No caso de nitrogenados, países como a China, né? Então o Brasil tem uma forte dependência ainda desses produtos, né? E é uma coisa que deve demorar um pouco mais para o Brasil
achar novas minas de potássio, outras fontes de exploração de nutrientes, até se equilibrar, que eu não acredito que a gente vai ser autossuficiente, né? Então, assim, eu não acredito que isso seja possível, assim, nem outros países grandes produtores também são autossuficientes, eles têm uma reserva um pouco maior, talvez, em alguns locais, mas a gente também tem que tentar diminuir um pouco essa necessidade de produto vindo de fora, porque qualquer questão geopolítica já nos assusta, né? Como você citou, a questão da Rússia e da Ucrânia levou um movimento muito interessante, que o Brasil, em função disso, ele importou esses produtos mais cedo, né? Então, assim, o que geralmente o forte de importação dos fertilizantes é para agosto, setembro, outubro, que é quando a gente está fazendo o plantio da nossa safra, né? Da nossa primeira safra. A gente, nesse ano que teve essa situação com a Ucrânia e com a Rússia, o Brasil importou lá para maio, né? Com aquele receio de faltar o produto no mercado. Quando o assunto é fertilizante, Porto de Paranaguá é a principal porta de entrada? Qual seria aí o ranking? Então, o Porto de Paranaguá continua sendo o principal, né, o principal porto de importação, vem seguido por Santos. Então, Paranaguá importou no passado cerca de 10 milhões e 900 mil toneladas então, de fertilizante de maneira geral. Santos já veio aí em segundo colocado com 8 milhões e 400. E aí a gente tem o Porto de Itaqui, né, que faz parte do Arco Norte, que já está em 4 milhões e meio praticamente de importação que foi feita no ano passado. Né? E aí você vai me perguntar, o que aconteceu para Itaqui tá se superando nesse sentido? Né? Foi simplesmente uma questão de investimento na ferrovia, onde se fez uma pera ferroviária, né? A VLI fez uma pera ferroviária onde o produtor pode entregar o grão por ferrovia e por rodovia, então tem dois modos de transporte disponível para isso, e voltar com fertilizante num frete de retorno, tanto ferroviário quanto rodoviário. E isso deu uma dinamizada e significativa em Itaqui. E depois Santarém também vem com um crescimento forte aí, cerca de 2 milhões, quase 3 milhões de toneladas, 2 milhões e 900, quase 3 milhões de toneladas de importação de fertilizantes, e aí tem uma demanda forte do Mato Grosso, né? Os portos do Pará, tanto Barcarena quanto Santarém, eles atendem basicamente aí o estado do Mato Grosso, que é um forte produtor de soja e milho. Pois é, e esse investimento é uma cobrança de vários setores do agronegócio brasileiro, né? Que precisa de agilidade, às vezes a carga fica parada nos portos, então ter esse investimento em ferrovia, como você citou agora, uma padronização em ferrovia, a gente sabe do tamanho do desafio e também da urgência que o setor pede, mas é fundamental para que a gente realmente ganhe essa agilidade logística, que inclusive é uma demanda internacional, o mundo espera muito da gente, temos capacidade para atender, mas é necessário que esse investimento seja contínuo, né, Tomé? Sim, o Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais, e por ser um país de dimensões continentais, ele precisa ter investimento na movimentação, né, nos modos de transporte. Não podemos ficar somente na dependência do transporte rodoviário, por uma série de questões, não só por a questão da dependência em si, né, mas também por levar menos carga por veículo, né? Então você consegue, com outros modos, você consegue transportar mais volume por um veículo só, né? Tem alguns, como ferrovia e hidrovia, são ambientalmente melhores do que os modos rodoviários, mas também por uma questão da própria saúde dos transportadores, que hoje, se pegar, boa parte dos transportadores ainda viajam 2.000, 2.500 quilômetros, até mais, para tirar a produção que está no centro do país para chegar tanto para o Arco Norte quanto para a região aí do sul do país, que são as movimentações principais. Então, você tem investimento em outros modos de transporte, você dinamiza esse processo e faz com que sejamos mais inteligentes na movimentação logística, que os transportes rodoviários façam um curto percurso, façam um transbordo num sistema de multimodalidade para outro modo, seja hidroviário, como é o caso da região norte do país, que vai para Santarém e Barcarena, seja ferroviário, como vai para Itaqui, ou pega a Malha Paulista, por exemplo, para poder ir para Santos.
Já que a gente está mostrando bastante caminhão, que balanço a gente pode fazer sobre o mercado de fretes? Então, o mercado de fretes está numa fase um pouco mais estável, né? Assim, em algumas regiões do país tem uma pequena subida de frete em função aí da colheita da soja, que é uma coisa natural, a tendência é que suba um pouco mais, porque vai ter mais demanda para exportação de soja, né? Mas ele, por enquanto, no mês passado, ele ficou um pouco mais estável. Então, agora a gente está, a partir de fevereiro, agora que vai ser o boletim que a gente vai publicar relacionado ao mês de janeiro, provavelmente a gente já deve ter uma pequena alta em alguns estados importantes, como Mato Grosso, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, que são estados extremamente importantes na produção agropecuária em função da soja que está sendo colhida. E aí, isso aí deve durar mais ou menos até abril, maio, e aí os fretes voltam a cair, que é o tradicional, e volta a subir a partir de junho, julho, que é quando começa a colheita do milho segunda safra. É isso que a gente está imaginando que deve acontecer. De qualquer maneira, os nossos fretes, eles não são fretes baratos, né? Justamente porque as longas distâncias que se movimentam, você paga em torno de R$350 por tonelada, dependendo do trecho aí. Se for pegar Sorriso Santos, por exemplo, é mais ou menos entre R$350 e R$390 por tonelada, que é um custo altíssimo para o produtor. Pois é um dos desafios da porteira para fora, que a gente sempre analisa aqui no Record News Rural. E no meio disso tudo, olha só, 2025 foi um ano muito expressivo em relação à nossa exportação de soja, farelo de soja, de milho também. Sim, nós exportamos, por exemplo, farelo de soja, nós exportamos 23 milhões de toneladas de farelo de soja. É uma exportação muito significativa para um país como o Brasil, que ele é um exportador de soja em grão, né? Então você está mostrando que você tem diversificação no processo. Obviamente que isso aí tem muita coisa ligada com a questão da produção de biodiesel, né? Então a produção de biodiesel ela aumentou, né, porque está tendo uma rentabilidade boa para o produtor de biodiesel e por consequência você tem mais farelo disponível para atender tanto o mercado interno, que é um mercado forte consumidor de farelo de soja, que é do setor de proteína animal, quanto o mercado externo, que também utiliza bastante. E você tem a soja, né, que nós exportamos aí cerca de 108 milhões de toneladas no ano de 2025, que é um recorde. Então é uma exportação significativa para o Brasil. O Brasil vem crescendo, ele é o principal exportador de soja. Então o mundo fica sempre de olho na soja brasileira. Boa parte disso, a grande maioria vai para a China, que é um grande importador, né? E a gente disputa aí esse mercado principalmente com os Estados Unidos. E o milho, no ano passado, nós exportamos cerca de quase 41 milhões de toneladas também, que é um ótimo volume de exportação de milho, né? Em que pese, a boa parte da nossa produção também foi direcionada para o mercado interno e também para, sobretudo, a questão da proteína animal e as usinas de etanol, que estão consumindo um volume também bem significativo de milho. Mas, mesmo assim, o Brasil ainda, com toda essa demanda interna, ainda conseguiu ter um bom volume de exportação de milho. Posto isso à mesa, a gente pode esperar para 2026 exportação aquecida também? A tendência é que o Brasil continue sendo um forte exportador dessas commodities. Isso aí o Brasil não vai recuar nesse sentido, né? Talvez você tenha um momento ou outro do ano, aí, dependendo do que vier de conjuntura internacional, sobretudo a produção dos Estados Unidos, né, que vai ser plantada a partir a intenção de plantio dos Estados Unidos vai ser solta agora em março, né, lá pelo USDA, e inicia o plantio lá para maio. Então a gente vai ter uma ideia de quanto vai ser o tamanho da safra do estado norte-americano em julho, mas assim, boa parte do que o Brasil produziu já tá na praça, né, digamos assim, já está no mercado sendo escoado. Então o Brasil tende a ter, sim, uma forte participação ainda na exportação, sobretudo soja, né? E milho também, né? Mas sim, milho a gente vai sempre olhar como é que está a safra norte-americana, que é o principal produtor de milho no mundo. Então a gente tem que sempre ir acompanhando para poder cadenciar esse cenário aí e ter certeza do quanto que a gente vai conseguir embarcar para fora do país. A gente tem que ficar de olho. Vamos fazer um combinado então, Tomé. A gente vai atualizando aqui durante o ano tudo isso. São dados importantes para o setor, né? Muito obrigada pelo bate-papo. Um bom dia para você. Seja sempre muito bem-vindo.
você e toda a equipe da Conab. Um bom dia, até a próxima. Muito obrigado, a Conab agradece aí imensamente o convite. Nós estamos sempre à disposição para atender vocês. Um bom retorno das suas férias aí, né? Uma boa recuperação na sua saúde, assim, que a gente torce para você ter um bom ano, tá bom? Tá tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada, viu? E até mais. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.